Vira e mexe, a gente vê uma notícia de que Hollywood vai lançar um novo remake, ou seja, uma regravação de algum filme lançado anos atrás. É a nova estratégia caça-níquel da Disney, por exemplo, que parece que vai lançar, mais 20 mil remakes dos seus clássicos animados. Só que esses dias eu tava pensando sobre como as refilmagens da Disney causam uma reação bem diferente da causada pela maioria dos remakes. Elas são recebidas com entusiasmo. E isso chama atenção porque, com o passar dos anos, a gente tinha aprendido a sempre ter um pé atrás com as novas versões que Hollywood lançava de filmes mais antigos. Afinal, a maioria dos remakes são uma baita decepção. Quase sempre eles falham em fazer justiça à obra original e mostram ser apenas novas versões desnecessárias. Mas, de vez em quando, um remake consegue a proeza de ser realmente bom, podendo até mesmo superar a versão original. E o fato disso ser bem raro levanta uma questão interessante. O que faz uma refilmagem ser boa? Essa não é uma questão muito simples. Eu não acho que dá pra dizer que existem regras que devem ser seguidas para você fazer um bom remake. Mas se a gente analisar as melhores refilmagens já feitas, a gente consegue identificar alguns elementos que podem nos dar uma orientação geral. Para começar, pode ser uma boa ideia você evitar fazer um remake de um filme que seja extremamente aclamado. Quem é que olha para obras como O Poderoso Chefão, De Volta para o Futuro ou Um Corpo que Cai e pensa: esse filme fantástico precisa ser refeito. Eles já são obras-primas, praticamente nada neles precisa ser melhorado. Em vez disso, por que não pegar um filme menos conhecido e de menor qualidade? Esses sim, muitas vezes apresentam boas ideias, mas acabam pecando na execução da história. Um ótimo exemplo disso é 11 Homens e um Segredo, de 1960. A ideia de ter Frank Sinatra e outros astros da música como Sammy Davis Jr. e Dean Martin numa história de assalto era bacana. Mas o filme é bem medíocre, considerado por muitos críticos como entediante demais para um filme de assalto. Por isso, nos anos 2000, foi uma grata surpresa quando o diretor Steven Soderbergh fez uma nova versão de 11 Homens e um Segredo que realmente superava o original. Com boas cenas de ação, um plano intrincado e um elenco cheio de estrelas que tem uma química excelente, a refilmagem se provou muito mais divertida do que o filme de Sinatra. Jesus! Sorry, Danny, I forgot. Outra opção é refazer um filme que é sim muito bom, mas que nunca ganhou uma enorme fama. É o caso de alguns clássicos cult, conhecidos apenas pelos mais aficionados por cinema. Um bom exemplo é o Scarface, de 1932. Apesar de ser um renomado filme de gangster da década de 30, ele não se manteve como um filme extremamente popular com o passar dos anos. Já o mesmo definitivamente não pode ser dito sobre a versão que Brian De Palma fez com Al Pacino em 1983, que acabou se tornando um dos mais celebrados filmes de gangster da história. Mas se tem algo que a maior parte das melhores refilmagens tem em comum, é que elas não copiam a história do original à risca. Afinal, se a refilmagem faz tudo igual ao filme que veio antes, qual é a graça? Pra mim, não tem melhor exemplo disso do que o inexplicável remake que o diretor Gus Van Sant fez do clássico Psicose. Não satisfeito em refazer um dos filmes mais aclamados de todos os tempos, Van Sant replicou o filme de Hitchcock plano por plano. Tirando o elenco e o fato de ser em cores, quase tudo é igual. Os movimentos de câmera, os enquadramentos, a movimentação dos atores. Não é à toa que esse é frequentemente considerado um dos piores remakes de todos os tempos. Mas então, como as melhores refilmagens se diferenciam dos originais? Bom, às vezes eles dão uma atualizada num filme que não envelheceu muito bem. Dá pra ver isso direitinho, por exemplo, no gênero do terror. Afinal, filmes que antes eram assustadores, hoje podem até parecer cômicos pra gente. É o caso de A Mosca da Cabeça Branca, na qual um cientista funde o seu DNA com o de uma mosca e vira uma aberração. Mas sério, dá uma olhada nesse monstro. Agora, quando o diretor David Cronenberg filmou uma nova versão nos anos 80, chamada A Mosca, ele deu origem a uma das cenas de transformação mais horripilantes e nojentas do cinema, com um visual que causa medo até hoje. Outras vezes, os remakes atualizam os filmes originais em termos da mensagem que é transmitida, para que a história dialogue ainda mais com os nossos tempos.
Basta a gente relembrar o caso recente do novo A Bela e a Fera, que incluiu um personagem gay na história de maneira respeitosa e também condizente com a animação original. Mas, acima de tudo, eu acho essencial a gente analisar se a refilmagem consegue fazer uma coisa: manter a essência da obra original. Vamos pegar como exemplo um dos mais aclamados remakes de todos os tempos, O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter. Ele é uma regravação do terror O Monstro do Ártico, de 1951. Mas ele não é uma cópia total. Os personagens são diferentes, por exemplo. E a versão de John Carpenter deixa de lado uma subtrama romântica que tinha no original. Mas apesar de todas essas mudanças, O Enigma de Outro Mundo consegue manter a essência de O Monstro do Ártico. Ambos filmes falam sobre paranoia e sobre não saber diferenciar seus amigos dos seus inimigos. Só que cada um dos filmes faz isso com um estilo diferente. Agora, quer ver um exemplo de filme que fez o contrário? O Godzilla de 1998. Uma das características mais importantes do Godzilla original, feito no Japão, é o simbolismo do filme sobre o trauma que o país tem da ameaça nuclear causada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E aí vem essa refilmagem que transporta a história justamente para os Estados Unidos, apagando assim a essência simbólica da versão original para se focar apenas nas cenas de ação. Mas é como eu disse mais cedo, essas não são regras. Não veja tudo isso como uma fórmula certeira para fazer um bom remake. Por exemplo, lembra que eu falei sobre não refilmar clássicos? Pois bem, os irmãos Coen estão aí para provar que dá sim para você fazer isso muito bem, já que o remake deles de Bravura Indômita é considerado por muitos críticos até mesmo como um filme superior ao original estrelado por John Wayne. Ou então lembra aquilo que eu falei sobre atualizar o visual de um filme que parece meio datado? Bom, é importante ressaltar que efeitos especiais atualizados não são uma garantia de um remake de qualidade. Basta você ver casos como a última versão de O Vingador do Futuro, ou então o Robocop mais recente. Ou seja, por mais que todos os elementos que a gente discutiu hoje sejam fundamentais para fazer uma boa refilmagem, eles não servem para nada se a direção não for boa, se o roteiro não for bem escrito, se as atuações forem sofríveis, etc. O que a gente não pode esquecer é que, no fim das contas, bons remakes são muito mais do que meras releituras bem executadas. Eles são, acima de tudo, bons filmes e ponto. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de analisar mais de perto essa questão dos remakes. E caso você tenha vontade de produzir vídeos que nem a gente faz aqui no canal toda semana, a gente tem uma recomendação. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Caso você não conheça, a Ozzy é uma escola já tradicionada aqui de Brasília, com quase 15 anos de existência. Eu conheço pessoalmente o Maurício Fonteles, o professor do curso de edição, e eu posso garantir que ele é um excelente profissional. E um detalhe bem importante, se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da Ozzy. O link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.